Saúdos, irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe aqui essa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós meditaremos hoje no capítulo 5, versos de 14 até verso 17. Essa porção da palavra do nosso Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 a 17. Assim diz a palavra do nosso Deus. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele mesmo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos orar? Ó Senhor, estamos diante de Ti, na Tua casa, prestando culto ao Senhor. E parte deste culto, Senhor, é quando nos colocamos diante da Tua palavra, não somente para ouvi-la, mas para nos submetermos a ela. O Senhor conhece os nossos dias, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece o que está passando em nossa vida. Isso é muito bom, porque o Senhor tem exatamente o que precisamos. Confiamos na instrução do Teu Santo Espírito, pedimos que Teu Santo Espírito nos conduza nessa noite. E assim podemos, ó Pai, crer, confiar no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós oramos. Amém. Certa vez eu levei as minhas filhas para passear em um parque, aqui na cidade de São Paulo. E nesse parque há um grande aviário. Não sei se você já viu, o aviário é o local onde ficam os pássaros. Só que esse local era extremamente grande. É uma região de Cotia e dentro desse aviário existem árvores gigantescas. À medida em que você entra ali e você vê os pássaros voando, né, sobre a sua cabeça, arara para lá, tucano para cá, né, livremente. Aparentemente. Embora aqueles pássaros lindos e aquelas árvores lindas estejam representando uma certa liberdade, a grande questão é que existe na porta um aviso: ao entrar, feche a porta para os pássaros não fugirem. O que parece ser liberdade, na verdade, nada mais é do que uma prisão muito bem estabelecida e confortável. E o que Paulo, de certa forma, trata nessa porção das Escrituras é a definição de nossa liberdade em Cristo Jesus, ou da real liberdade. De fato, você já parou para perguntar ou para responder o que é liberdade? Quando Adão e Eva ultrapassaram os limites dados por Deus, eles assim o fizeram com uma falsa esperança de liberdade. Coma, e você será conhecedora do bem e do mal, será assim como Deus. Um senso de liberdade. Mas o que eles conseguiram foi suor, dor e escravidão ao pecado. Antes do pecado original, Adão era livre. Mas a partir daquele pecado, ele passa a ser escravo da vontade do pecado. Quando a nossa liberdade toma o lugar de Deus, ou quando o nosso senso de liberdade ignora completamente o que Deus diz a nosso respeito, e nós queremos viver segundo a nossa própria vontade, nós queremos ou nos satisfazemos em viver a nossa vida cotidiana, aqui eu estou falando
da nossa segunda-feira de manhã, das decisões que tomamos no nosso dia a dia, simplesmente pautados naquilo que nós achamos correto ou naquilo que nos satisfaz, nós estamos dizendo que preferimos a liberdade que Adão e Eva escolheram. Sim, sabe por quê? Porque nós não fomos criados para dizer como esse mundo funciona. Eu e você, não está em nossa natureza o conhecimento de como as coisas se dão. Não nos foi dado por natureza a capacidade ou habilidade de escrevermos o nosso próprio código moral. Quando nós enxergamos os resultados do homem querendo dizer o que é certo e errado, nós vemos a imoralidade que nos cerca. Quando nós achamos que podemos definir o que é certo e errado segundo os nossos próprios achismos, estamos retornando ao Éden e preferindo o fruto que aparentemente era saboroso aos olhos. Estamos dizendo que preferimos satisfazer as nossas vontades aquém da vontade daquele que nos criou. Eu e você, nós não fomos criados para confiar em nós mesmos. Eu e você, nós não fomos criados para sermos conduzidos segundo a nossa própria sabedoria. Em todos os âmbitos da nossa vida, das decisões mais simples às mais complexas, eu e você não fomos criados para sermos independentes, pois nunca seremos. Agostinho tem uma frase que diz, o teólogo do século IV, dizendo sobre essa dependência do ser humano, ele diz que Deus nos criou com esse senso de dependência. Todos nós buscamos adorar a um Deus. Aqueles que não buscam o Deus verdadeiro continuam adorando o seu próprio Deus, a si mesmos. Aqueles que veneram a imoralidade, que se entregam às paixões desse mundo, eles têm um Deus em seu coração, pois foram criados a uma cadeira, a um local em nosso coração para que um Deus habite nela. Portanto, não caia na bobeira de achar que você é livre. Você nunca será livre, você sempre será servo de alguém, de você mesmo ou do Deus que o criou. Você e eu fomos criados a essa vida de dependência. Nós fomos criados para dependermos. Assim, quando somos transformados por Deus, o resultado não é uma habilidade maior de vivermos sozinhos. Quando Deus nos chama pela obra de Cristo Jesus, o que acontece conosco não é que recebemos mais capacidade para vivermos segundo a nossa própria vontade. Pelo contrário, o que eu gostaria de trazer nessa noite como primeiro ponto é que em Cristo nós passamos a experimentar com alegria vivermos para aquele que é maior do que nós. Em Cristo, se você foi redimido em Cristo Jesus, se você crê na obra de Cristo Jesus, foi-lhe dada a alegria de não viver mais por você, mas por aquele que é maior do que você. A graça de Cristo, ela nos liberta de nós mesmos. A graça de Cristo, a obra de Cristo, ela abre as algemas, ela tira as cadeias dos nossos pés para que possamos andar segundo aquele que nos chamou. Este é o propósito da graça. Não é fazer o nosso pequeno reino funcionar. Muitas vezes nós vivemos como se a nossa vida fosse uma vila. Uma pequena vila em que tudo gira em torno de nós mesmos. Nós acordamos e vamos dormir tomando decisões segundo a nossa própria vontade. Mas no verso 15, acompanhem comigo o que Paulo diz no verso 15, que Jesus Cristo morreu por todos. Para os que vivem, não vivam mais para o quê? Para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo diz, olha, a nossa transformação em Cristo Jesus, ela abre aquele portãozinho da vila que nós vivemos e nos chama a viver em um reino absurdamente maior do que o nosso próprio umbigo. O que Paulo está dizendo é que em Cristo Jesus,
Nós damos um passo para trás e começamos a enxergar que a nossa vida não se trata simplesmente de nós, mas daquele que nos concedeu vida. Quantas vezes as nossas decisões seriam muito mais bem definidas ou teríamos segurança naquilo que fazemos quando compreendemos ou quando buscamos definir a nossa vida segundo aquele que nos chamou para esta vida? Será que realmente nós estamos vivendo, desculpem o pleonasmo, a repetição, vivendo a vida a ser vivida em Cristo? Ou nós continuamos igual o cachorro, rodando em volta do rabo, achando que sempre iremos encontrar a solução para os nossos problemas, em vez de parar e olhar para aquele que morreu, para que aí sim nós pudéssemos viver. A verdadeira liberdade nunca será encontrada quando nos colocamos no centro, quando moldamos nossas escolhas e comportamento de acordo com o que pensamos ser melhor. Todos nós teríamos uma lista do que estamos passando nos nossos dias. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está passando na sua mente, quais são os problemas, quais são as angústias, quais são as dúvidas, os dilemas da sua vida, como vocês não sabem o meu. Mas certamente há alguém que sabe, Cristo. E Deus olha para nós e muitas vezes nos enxerga satisfeitos em vivermos simplesmente em nosso mundinho. E não olhando para algo muito maior que nos foi dado. A verdadeira liberdade só pode ser achada quando a graça de Cristo liberta você e eu da nossa própria escravidão, de nós mesmos, quando nós entendemos que nós não podemos confiar em nós mesmos. Quando nós passamos a duvidar de tudo que nós decidimos, olhando para os princípios que norteiam as nossas decisões. Por que você faz isso e não aquilo? Está atrelado a quem Cristo é para você ou não? Ah, pastor, não, nessa questão aqui, deixa que eu decido. Deixa comigo. É isso que muitas vezes dizemos para Deus, não com essas palavras, mas com as nossas atitudes. Quer nos momentos de alegria, quando estamos passando por um momento bom na nossa vida e nos esquecemos que toda a benfeitoria vem da mão do Senhor, mas principalmente nos dias de angústia e dificuldade, quando o nosso coração se aperta, quando achamos que temos a capacidade de definir todas as questões da nossa vida e nos esquecemos que nós não fomos mais chamados para vivermos para nós mesmos, mas para aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pense em questões práticas da nossa vida, a forma com que lidamos com o país que nos cerca. Púlpito não é local para a campanha política, mas a palavra de Deus nos ensina que o nosso coração não deve ter temor por aquilo que nos cerca. E muitas vezes eu vejo pessoas, cristãos, completamente angustiados com a situação do nosso país, ou da crise de imoralidade, da crise de violência. Claro que devemos orar por tempos de paz, claro que devemos nos preocupar com aquilo que nos cerca, mas não é isso que define quem nós somos. Não é isso que define, pois não foi governador, não foi presidente, não foi prefeito nenhum que morreu para que nós ressuscitássemos e vivêssemos a vida em Cristo Jesus. Devemos orar por tempos de paz, mas devemos estar preparados para tempos de dificuldade. Em saber que não é somente a minha conta bancária que vai definir a minha felicidade, que não é o exame que aponta que eu estou saudável que vai definir se eu estou feliz ou não, mas a certeza de que aquele que morreu também ressuscitou para que agora a minha vida fosse algo muito maior do que o meu umbigo. Vejam só, se você puder grifar ou destacar: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós precisamos responder se nós estamos vivendo para Cristo. Nós precisamos responder, e não com palavras, mas fazermos essa autoavaliação e respondermos se de fato a nossa preocupação
se assemelha à preocupação de Paulo quando escreve aos Filipenses que o desejo dele é ser encontrado em Cristo. Será que a nossa segunda-feira de manhã, quando estamos indo para o trabalho, ou a nossa terça-feira à tarde, quando já estamos no trabalho, ou a nossa quarta-feira à noite, quando estamos dentro do lar, nós seríamos encontrados em Cristo, na forma com que nos relacionamos entre irmãos na igreja? Nós precisamos responder isso constantemente. O que Paulo está dizendo aqui, ele está respondendo a isso. Precisamos responder: estamos em Cristo de forma prática, não apenas com a nossa voz, mas com o coração, quando entendemos que não se trata só do nosso umbigo, ou não se trata somente daquilo que está no presente momento, aquilo que eu tenho agora. A minha felicidade ou a minha falta de felicidade vai depender do que está acontecendo agora. Não. Somos chamados ao mundo maior, somos chamados à eternidade. Somos chamados à eternidade. Pedro, em sua carta, trata muito isso quando nos chama de peregrinos. Estamos de passagem. Você já pode ter sofrido muito neste mundo, ou Deus pode ter te livrado de provações, mas saiba que isso aqui é passageiro e que não devemos viver segundo as nossas próprias vontades. Então, esse primeiro ponto que o apóstolo Paulo nos lembra aqui é que em Cristo nós agora somos chamados para vivermos por aquele que é maior do que nós. O segundo ponto é que ele diz que este caminho, o caminho de viver para Cristo, em hipótese alguma pode ser separado da submissão a Deus. Não há como vivermos para Cristo e não vivermos em obediência aos seus mandamentos. E há pessoas que de alguma forma acham que isso é possível. Acham que é possível ter um relacionamento com Deus, acham que é possível ter uma verdadeira comunhão com Deus, acham que é possível experimentar da graça de Cristo, mas não se submeterem ao que esse Cristo nos dá. Acham que fazer parte de uma igreja, ou acham que fazer uma devocional pela manhã, já traz para si o selo de alguém que tem comunhão com Deus. Mas a hora que precisam obedecer, ou a hora que são confrontados com a palavra de Deus, dizem: não, pode deixar, daqui para frente eu conduzo a minha vida. Daqui para frente eu decido como vai ser o meu lar. Daqui para frente eu decido como vou tratar a minha esposa ou como eu vou tratar o meu marido. Não, daqui para frente eu decido como eu vou ensinar o meu filho. Ou daqui para frente eu decido se eu vou obedecer ou não aos meus pais. Ou daqui para frente eu decido o que eu vou fazer na minha profissão, no meu trabalho. É incoerente. Vivemos para Cristo está completamente atrelado a obediência e submissão. E é uma obediência e submissão completamente alegre. Porque reconhecemos o primeiro ponto, que em Cristo não há nada melhor para a nossa vida. Fomos libertos. Mas libertos para o quê? Lembra o que eu disse? Que não há como você ser autônomo. Fomos criados para depender de alguém. Agora em Cristo nós recebemos a liberdade para dependermos dele. Antes éramos escravos dos nossos pecados, antes fazíamos somente a nossa vontade, antes nos contentávamos apenas em satisfazer o nosso próprio eu. Mas em Cristo agora nós somos libertos para fazermos a vontade dele, para nos satisfazermos no que ele diz. Liberdade não é não ter que dar satisfação a ninguém. Esse é um conceito de liberdade muito errôneo. Até na área civil, você achar que liberdade é não ter que dar satisfação a ninguém. Todos nós temos que dar satisfação a alguém. Em última análise, ao nosso Deus que nos criou. Liberdade não é não ter que dar satisfação a ninguém, mas existir conforme aquele que nos criou. Eu tenho uma mania de não gostar de usar manual. Coisas que eu compro na minha casa é um pequeno embate amoroso entre a minha esposa e eu. Quando chega o pacote, ela corre e fala: você vai usar o manual? E eu já estou lá pregando as peças.
E certa vez nós compramos um criado mudo, aquela banquetinha que fica ao lado da cama. E chegou a caixa, 6 peças, 6 ou 8 peças, coisa mais simples, pininhos, parafusos. E junto com a compra, você ganhava um montador. Vinha um rapaz montar, só que daqui a alguns dias, 2, 3 dias. Eu falei, imagina, eu posso. Eu não preciso de manual, eu não preciso de montador, eu consigo montar isso aqui. A honra do homem, né? Que só humilha ele, né? E lá fui eu, montei esse criado mudo. E ao final do dia, quase um dia para montar o criado mudo de 8 peças, o criado mudo estava lá, mas assim, né? Estava assim. E como Deus é sábio e ele usa de certo sarcasmo para conosco, 2 dias depois, toca a campainha, o interfone, né? Toca e a minha esposa atende e o porteiro fala, né? É o montador. E ela, com todo o amor e carinho dela, fala em voz alta, né? Para todo o prédio ouvir quase, né? Não precisa. Ele disse que montou. Né? Ela não falou que eu montei, né? Porque eu não tinha montado, não dava nem para abrir a gaveta. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus nos deu um manual de como nós funcionamos. Deus nos deu a forma correta de exercermos a nossa existência, a sua palavra. E muitas vezes fazemos como o burro que eu fui. Não, eu sei como lidar comigo mesmo. Eu sei como direcionar a minha vida. Eu sei como direcionar. E Jesus Cristo, sendo aquele como montador da minha história, é aquele que vem para montar segundo as Escrituras. E o que nós fazemos é o que eu fiz, eu não preciso. Eu não preciso de um montador. Eu não preciso de alguém para montar, para reconstruir a minha vida. Eu não preciso de alguém para dizer como eu devo funcionar. Estar em Cristo é estar submisso à sua vontade. Estar em Cristo é desejar constantemente, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida e não o que eu desejo. Quando eu reconheço que eu sou um perigo para mim mesmo, eu me submeto à autoridade do Senhor. Quando eu reconheço que eu não posso confiar nos meus próprios pensamentos, quando eu não posso confiar na minha própria visão de quem eu sou, eu corro para aquele que me criou e que me diz como eu sou e como eu funciono da melhor forma. Pode parecer falta de liberdade, um trem correndo no trilho. Se você já teve oportunidade de ver um trem passando, ou um metrô que seja correndo pelo trilho, dá uma sensação de prisão, pois ele não pode sair dali. Mas pelo contrário, o trem ou o metrô correndo no trilho é a expressão de como nós alcançamos o nosso potencial quando andamos no caminho para o qual fomos trilhados. Pegue um trem e ponha na grama. Ele perde completamente o seu sentido de ser. Mas pegue esse trem e coloque ele no trilho e ele vai a 100, 200 ou trem-bala 300 quilômetros por hora, exercendo a sua eficácia, exercendo a sua liberdade, conforme aquilo que ele foi criado. Da mesma forma, a graça de Cristo, ela nos liberta de nós mesmos e nos coloca num caminho a qual nós podemos viver plenamente para aquilo que nós fomos criados. Libertos em Cristo, andando a 100, 200, 300 quilômetros por hora, satisfazendo a vontade daquele que nos criou, tomando as nossas decisões segundo aquele. Ao fazer isso, somos libertos para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Andar nos trilhos, andar segundo a vontade de Deus, é viver de forma plena a nossa liberdade contra o pecado, contra a escravidão do nosso pecado. Mas isso é uma luta constante. Eu sei que não é uma receita de bolo. O apóstolo Paulo sabia disso. A palavra nos ensina. Enganoso é o nosso coração, mas constantemente nós precisamos estar dando essa resposta à nossa própria pergunta. Eu estou vivendo em Cristo?
Eu estou me preocupando se aquilo que eu estou fazendo se assemelha com os trilhos a qual Deus me colocou? Ou será que eu estou forçando, andando na grama, patinando, jogando barro em cima de mim mesmo e daqueles que estão ao meu redor? Ou não, eu estou ali nos trilhos buscando cada vez mais experimentar do que Deus tem para me dar. Por isso, Paulo chega à conclusão, a qual eu faço a aplicação nesta noite na palavra de Deus, a partir do verso 16. Assim que nós, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Todos nós, diante de Cristo, antes da regeneração, o conhecíamos segundo a carne, significa que o conhecíamos na condição de pecadores. Todos nós, diante de Deus e diante de Cristo, sem que a sua obra tenha efeito em nossa vida, o conhecíamos apenas na condição de condenados. Mas reconhecendo a obra de Cristo em nossa vida, reconhecendo que agora a nossa liberdade está para servirmos a Deus, o texto nos diz que agora já não conhecemos mais deste modo. E se assim alguém está em Cristo, Paulo vai utilizar novamente a expressão estar em Cristo. Estar em Cristo não é apenas visitar, não é apenas caminhar do lado, é estar, é existir em Cristo. Se você existe em Cristo, se a sua existência, se a sua vida, se a sua segunda-feira de manhã, se a sua quarta-feira à tarde está em Cristo, em meio às lutas contra o pecado, em meio ao desejo de santidade, se você se encontra nisso, você é nova criatura. Você experimentou a transformação em Cristo Jesus. Claro que fazer parte de uma igreja faz parte disso, mas é muito mais do que isso. É a sua existência, é quem você é a forma com que você pensa, é a forma com que nós sentimos, é a forma com que nós olhamos para o mundo, para fora dessas portas e respondemos a este mundo. Isso diz se nós estamos em Cristo ou não. Mas se você está em Cristo, você é nova criatura. E Paulo conclui dizendo: as coisas antigas passaram. As coisas antigas passaram, o seu tempo de escravidão, o seu tempo de estar sob o domínio do pecado não existe mais. A primeira beleza dessa conclusão é que não importa o quão longe você estava de Cristo. Não importa o grau de imoralidade, a profundidade que você estava mergulhado em seus pecados, não importa. Em Cristo, tudo se faz novo. Em Cristo você não é mais escravo de vícios. Em Cristo, e não no pastor Lucas ou na igreja presbiteriana do Grajaú, mas em Cristo, não importa o que você fez. Em Cristo, transformado e vivendo por Ele, todas as coisas se fizeram novas. Essa é a mensagem que deveria habitar na nossa proclamação do Evangelho. Muitas vezes há uma expressão terrível que o crente nunca ia dizer. Olha, isso aí, nem Deus dá jeito. Você já ouviu? Em Cristo, todas as coisas passaram. Eu e você fomos salvos por Cristo Jesus. Será que nós às vezes não temos uma superficial compreensão de quem nós somos ou de quem nós éramos? Nós olhamos para pessoas perdidas em seus delitos, em suas imoralidades e olhamos com certo desprezo, mas esquecemos de olhar para nós e lembrarmos quem nós éramos longe de Cristo Jesus e saber que a mesma solução para estes é a solução que nos alcançou. Nova criatura, as coisas antigas passaram. Mas não para aí. Paulo conclui dizendo: eis que se fizeram novas. Isso significa que nós lutamos ainda contra os nossos pecados. Eu e você ainda passamos por provações e por tentações. Pode ser que o seu vício a qual você se libertou ainda seja aquilo
pelo qual você, ou contra o qual você tem que lutar. Pode ser que os desejos da carne que antes você se satisfazia, agora você sabe que não pode mais se satisfazer, mas eles continuam sendo o seu ringue para lutar. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu estou constantemente fazendo. Maldito o homem que sou. E se Paulo parasse aí, todos nós estávamos acabados. Porque se Paulo... Mas ele diz, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, agora eu posso lutar, agora eu posso dizer não, agora eu posso me arrepender, confessar os meus pecados e dia após dia continuar estando em Cristo. Estar em Cristo é ser nova criatura, é lutar contra os desejos da carne, é saber que nós não temos mais algemas que nos prendam a qualquer tipo de pecado. E isso quem nos dá é aquele que morreu para que nós vivêssemos por ele e nele, neste mundo caído, aguardando a bendita esperança de quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Cristianismo é algo profundo. Ele entra no quartinho da bagunça da nossa vida. Todo mundo tem um quartinho da bagunça, nem que seja um cantinho na casa. Cristianismo entra no mais profundo do nosso coração, aonde nós achamos que não conseguimos dar jeito, e ele dá, desde que nós nos submetamos àquilo que ele diz para fazer. Quando o evangelho adentra esse quartinho e pede para você tirar aquilo dali e jogar fora, tirar o seu vício, tirar o seu orgulho, tirar a sua prepotência, tirar os seus medos deste mundo, devemos fazer isso confiando que aquele que tem um manual, ou aquele que é o montador perfeito, habita em nossa vida, porque ele morreu por isso. O peso e a glória da cruz de Cristo é para vivermos na vida cotidiana. E saiamos essa noite destas portas alegres, confiantes e desejosos por experimentarmos disso. Que a nossa oração hoje à noite ou na segunda-feira de manhã seja: Senhor, me dê oportunidade para estar em Ti. E certamente Ele dará. Em meio às dificuldades, em meio às decisões difíceis, mas saibamos que não fomos chamados mais para vivermos no mundinho em volta do nosso umbigo. Fomos chamados a uma eternidade em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Pois sem a Tua palavra estaríamos perdidos, Senhor, neste mundo e principalmente dentro de nós mesmos, Senhor. Obrigado, ó Deus, por mostrar que não podemos confiar nos nossos próprios pensamentos, sentimentos, pois eles estavam cativos ao nosso pecado. Obrigado por nos ensinar que em Cristo Jesus agora fomos libertos a vivermos segundo a sua vontade, a vivermos segundo para o qual aquilo fomos criados. Senhor, ajude-nos a enxergarmos a beleza disso. Ajude-nos, Senhor, a ponderarmos a vida que temos vivido, as escolhas que temos feito, aquilo que tem satisfeito o nosso coração, ou aquilo que temos buscado para satisfazer o nosso coração, e avaliarmos e respondermos se nestas coisas podemos encontrar Cristo, ou ser encontrado nele nisso. Obrigado, Senhor, pois a Tua palavra para o Teu povo é palavra de alegria, de confiança, de coragem e de esperança. E para aqueles que não creem, por si só é juízo. Ajude-nos, Senhor, a amarmos a Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a amarmos o cuidado que o Senhor tem para conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Este é o momento que nós daremos continuidade à ceia do Senhor como parte do culto. O culto não se encerrou aqui. A ceia do Senhor, a qual celebraremos, ela é uma ordenança dada por Deus. Deus ordenou que o seu povo participasse da ceia como uma forma de receber de forma sobrenatural
graça do Senhor. É o momento em que lembramos do sacrifício de Cristo, mas também experimentamos do seu poder em nossa vida. Por isso, se você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, e se você faz parte dessa igreja ou de qualquer outra igreja que prega isso, e você está em comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar disso. Você também é convidado a participar da mesa para se arrepender, para examinar os seus atos diante do Senhor, para confessar os seus erros diante do Senhor, e então comer do pão, beber do cálice, como o reforço ou como a compreensão de ser uma nova criatura. Confesse os seus pecados, arrependa-se, então tome da mesa do Senhor. Caso contrário, se abstenha. Se você ainda está entregue mais aos seus desejos do que à convicção de que Cristo é o seu Senhor, Paulo nos lembra para você não tomar juízo para si. Vamos orar mais uma vez?